Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Vamos começar a nossa live dessa quarta-feira. Boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal vir chegando. Olá, bem viver, boa noite. Dani, boa noite. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí no áudio? Vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir chegando para a gente iniciar a nossa live de hoje. Tema bem bacana que eu separei pra gente conversar. Tinha um tempinho já que não rolava live por aqui, né? Então eu já tava com saudade de estar aqui com vocês, compartilhando aqui esse momento com vocês. Olá, Maurício, boa noite. Vamos chegando, gente. Divino Lar Residencial, boa noite. Tudo certo aí, gente? Finalmente resolveu esquentar em Curitiba. Não aguentava mais. Finalmente a gente pode usar uma manguinha mais curta. Vamos lá, meu povo. Vamos começar. Essa live vai ficar gravada, mas é importante que você esteja aqui para tirar dúvidas no final da live. Sempre no final das lives, né? Eu abro pra gente tirar dúvida. Thaís, boa noite. Vamos lá, sejam bem-vindos. Vamos começar essa live de hoje. Separei um tema muito importante pra gente conversar, que é a questão do imóvel, que é definitivamente aí o momento mais importante na hora de quem ingressa na área, de quem decide, né, virar aí um dono de instituição. É o momento mais desafiador, costuma ser realmente o momento mais desafiador para esse início, que é encontrar um bom imóvel. Um imóvel que seja adaptável, né, para uma instituição e que não precise gastar mundos e fundos aí para conseguir adaptar a instituição, tá bom? Manu, boa noite, doutora Bianca, Nilceia, sejam todos bem-vindos, viu, gente? Vamos lá. Tem gente nova, sempre tem pessoal novo chegando no perfil, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Roberta, quem tá chegando agora nesse perfil, né? Eu fui dona de instituição aí de longa permanência por mais de 11 anos, atuo nessa área ainda de LPI há 13 anos, somando tudo aí. Esse ano completou 13 anos que eu atuo na área, né? Então já atuei como RT, minha formação é nutrição, também atuei como nutricionista. Então, assim, tem bastante experiência e vivência, principalmente, né? Nessa área aí das instituições. Comecei a trazer meu conteúdo aqui pro digital em 2020. E aí as coisas vão acontecendo, né, gente? Incrível, é uma área muito sedenta mesmo, assim, né, de informação e de direção, enfim. E é isso que a gente tem vindo e buscado cada vez mais, melhorar e se aprimorar aqui para trazer conteúdo bacana para vocês, ajudar vocês a direcionar, beleza? Então vamos lá. Tema de hoje, o que analisar no imóvel na hora de alugar para que você não loque um imóvel ruim ou um imóvel que te custe muito mais financeiramente ali de investimento, tá? Então, como eu falo, gente, o momento da busca pelo imóvel, ele é um momento que precisa ser feito com muita cautela, tá? Às vezes a gente tá na ânsia, né, porque a gente tomou a decisão e quer logo ingressar nessa área, e tem essa pressa e essa urgência. Mas pressa e urgência não dá muito certo, principalmente em questão de negócios, né? A gente precisa fazer a coisa com muita cautela, com muita atenção, para que quando você decida o imóvel, você tenha certeza de que aquela ali está sendo a melhor opção dentre todas as opções ali que apareceram para você, tá? Então, precisa ser feito com muita cautela e atenção. O que acontece é que quando entramos nessa área, a gente entende alguns pontos sobre o imóvel. Ah, tem que ser uma casa, obviamente. Tem que ser uma casa grande também. É meio óbvio isso, né? Para você comportar ali o número de idosos. Ah, tem que ser, enfim, com quartos grandes, cozinha grande. Sim, gente, tudo certo. Mas tem muitos detalhes do imóvel
que a grande maioria das pessoas não se atentam, não se dão conta, nem sequer sabem que precisam estar atento a isso, tá? E aí, Karina, não sei, gente, o áudio tá bom ou tá ruim? Falem pra mim aí, como é que tá? Porque no comecinho eu até perguntei e falaram que tava ok o áudio. Qualquer coisa me falem aí, tá? Porque pra mim tá, a princípio eu acho que está ok. Beleza, então vamos lá, vamos seguindo. Então tá bom. Certo, gente, então o problema da grande maioria é realmente no momento de escolher a casa, se equivocar, ter pressa, a urgência que eu falei e meter às vezes os pés pelas mãos, tá? Não achar um imóvel muito legal que no fim pode te trazer problema lá na frente. Quais são os problemas, né, que podem te trazer pela escolha errada do imóvel? Às vezes você escolheu o imóvel num tamanho errado, e aí, dependendo da situação, não tem muito o que fazer, tá? Ou às vezes você escolheu um imóvel que no meio do projeto, quando você começa a obra e o projeto, vão surgindo coisas para fazer que você não imaginava, porque você olhou a casa, você achou, ah, aqui tá bom, ali tá bom, acho que vai só quebrar aqui, mexer ali, e no fim não, porque existe uma legislação. Existem normas e regras para fazer o projeto e a obra da instituição, não é feito de qualquer jeito, tá? E isso você acaba descobrindo depois, porque você não tem esse conhecimento, e você aluga um imóvel que não é tão assim legal. O que que acontece? Você acaba gastando além do que necessário, às vezes, se você tivesse ido com mais cautela, procurado um pouco melhor e escolhido um outro imóvel, tá? Então, realmente, esse é um problema, esse é o momento mais sério. E o que acontece é que normalmente, né, a locação desse imóvel, por ser algo empresarial, não é uma locação de residência, e pelo investimento também que você vai fazer ali, a tendência é que o contrato não seja de 1 ano, né? Porque 1 ano, exatamente, estamos com a Fábio por aqui. Seja bem-vinda, Fábio, tudo bem? É exatamente isso. Fazer uma análise prévia do imóvel é muito importante, tá? Então, o que costuma acontecer? O contrato de locação, ele não pode ser tão curto assim, porque o teu investimento precisa retornar, isso leva um tempo, né? Então, você não vai fazer um contrato de 1 ano, correr o risco do proprietário do imóvel pedir a casa antes para você, ali nesse 1 ano, e perder tudo ali que você acabou investindo. Então, por isso que é tão importante essa busca e encontrar o imóvel sendo criterioso nesse momento, tá? Para se acontecer, você buscar pelo melhor opção que tiver ali de imóvel, tá? Para justamente não correr esses perigos. Porque pensa, você faz um contrato de 3, 5 anos, 7 anos. O meu, quando eu ingressei ali, fui fazer a minha segunda casa, eu abri do zero, né? Do absoluto zero. Eu fiz um contrato de 7 anos. Então pensa, se eu não sei ver bem o que eu tô vendo ali, me embanando, acho que é uma boa casa, no fim não é uma boa casa, descubro isso ali 1 ano, meses lá ali em seguida, ou 1 ano depois, percebo que a coisa não era a melhor opção, né? E aí eu faço o quê com aquela casa com 7 anos de contrato? Então realmente tem que ser feito com muito cuidado esse momento, tá? Essa busca. Então não dá pra ser feito de forma rápida, não. Beleza? Gente, antes de eu entrar na questão mesmo do que tem que ser avaliado na casa, eu trouxe alguns pontos para vocês, tá? Porque assim, tem muita coisa, né? Pra gente falar sobre o imóvel, eu trouxe alguns pontos bem importantes para vocês analisarem. Vou contar um pouco. Eu sempre associo tudo que eu falo à minha realidade, porque eu acho que traz mais embasamento assim para vocês. Vocês conseguem vislumbrar o que eu falo, acho que fica mais dinâmico aqui, tá? E perguntas a gente deixa lá pro final. Certo? Então, tudo que vocês tiverem de pergunta aqui, de comentários, coloquem lá pro fim. Eu vou abrir esse momento para vocês para pergunta, porque vocês estão vendo que eu sempre tô olhando aqui, eu sempre tenho uma colinha, né, que é o meu roteiro do que eu monto para falar para vocês, para entregar de material aqui, né, e tudo que eu marquei que é importante. Então, para eu não me perder e tudo mais, beleza? Eu peço pra gente sempre falar no finalzinho, certo? Boa noite, gente. Bastante gente entrou. Josiane, a Fábio, que é arquiteta maravilhosa, a Isa, advogada Azevedo, Borges, Jair Carvalho. Sejam bem-vindos, gente.
Vamos lá. Vamos aos pontos que eu separei aqui, então, pra gente falar. Primeiro deles, muito às vezes óbvio, mas não se atentam tanto às questões importantes. Gente, casa de repouso é muito importante que a gente ache ou tente buscar por um imóvel o máximo possível mais plano, térreo, plano, tá? Porque, não pode ter degrau, Roberta, não pode ter escada? Pode, gente, mas assim, vamos pensar na dinâmica do dia a dia, né? Às vezes é isso que eu falo, a gente vai na busca da casa e a gente não para muitas vezes para pensar depois no dia a dia, quando tiver aberta e quando a gente estiver lá trabalhando. Então, a dinâmica da casa com escadas, com degraus, é complicado, tá? Primeiro de tudo, a dificuldade da acessibilidade para o idoso. Quando você tem escadas, eu já vi algumas, eu acompanho, sigo até algumas instituições do Brasil todo aqui, né? E eu vejo que em alguns lugares a casa é um sobrado, né? Eu não sei se lá dentro tem uma plataforma elevatória ou se realmente foi liberado com uma escadaria, enfim, né? Pode ter sido liberada dessa forma, às vezes a casa é antiga, enfim, e a vigilância no primeiro momento lá o projeto passou pela prefeitura dessa forma. Mas se a gente for pensar na dinâmica da casa, no dia a dia, na rotina, sobe idoso, desce idoso, né? A gente tem que ver que isso dificulta, né? Tanto para o idoso ir e vir, se ele tiver certa autonomia, né? E para quem trabalha dentro da instituição também, eu acho que traz uma dificuldade ali para o dia a dia. Então, é importante que a gente busque por casas o mais plano e terra possível. Claro que degraus, pequenos degraus, a gente consegue fazer rampas de acesso. Tudo bem, ótimo. Dependendo do degrau ou de como for essa escada, uma pequena escada, tem uma inclinação que precisa ser feita, que tem uma metragem certa lá. Não é uma inclinação feita de qualquer jeito, porque ela não pode ficar muito íngreme, correto? Eu não sei exatamente qual é, mas assim, não pode ficar muito íngreme. Isso quem sabe é o arquiteto que faz o teu projeto ou o engenheiro, tá? Isso está lá na RDC também. Então, não pode, porque pensa, vai subir ou descer com uma cadeira de rodas extremamente íngreme, não dá, né? Então, existe uma legislação para ser seguida, não é feito de qualquer jeito. E aí tem lugares que realmente com uma certa escadaria lá não tem como fazer rampa. E aí muitas vezes não passa no projeto e precisa de uma plataforma elevatória. Então pense, você encontra uma casa muito bacana, você acha de repente que vai passar aquela escadaria, você loca o imóvel e aí de repente não passa, você tem que ir atrás de uma plataforma elevatória. Vocês fazem ideia quanto custa? Eu até perguntei para a própria Fábio, que está aqui hoje, que eu ia trazer para vocês essa informação, que eu nunca tive plataforma elevatória, né? Então não fazia ideia de valores. Ela comentou comigo que fica entre 20 e 30 mil reais, tá? Para instalar essa plataforma e depende de andares, enfim, de uma série de coisas, né? Mas veja, é extremamente caro. E outra coisa, eu atuei uma época em uma instituição lá no comecinho, em 2009, quando eu comecei nessa área aqui em Curitiba, numa casa que tinha essa plataforma elevatória, tá? Só que eu vou dizer assim, muito francamente, a manutenção disso também não deve ser muito barato e exigia meio que frequente essa manutenção. Eu me lembro que eu ia semanalmente lá na casa, que eu era nutricionista da instituição, e era meio que frequente que eu chegasse lá e não tá funcionando. Tá lá parado, tá esperando alguém para vir fazer a manutenção, entende? Então, pensa no custo-benefício disso, pensa no gasto, depois não poder ter, ali às vezes não chega alguém tão rapidamente para fazer a manutenção daquilo ali. Então, tudo isso a gente tem que pensar na dinâmica, no dia a dia mesmo, quando a coisa estiver ali trabalhando, funcionando, porque é muito lindo, mas pro dia a dia, será que realmente é eficiente, né? Tá? E claro, a gente sabe que casas de repouso trabalham aí, abrem, né, o investimento do menor valor a milhões aí. Tem pessoas que investem para abrir uma instituição. Claro que quem vai investir milhões quer fazer tudo, tal, coloca lá uma plataforma e tem condições de arcar com isso. Tem mais de uma para acessar a casa e tá tudo certo. Mas a gente sabe que a gente fala com uma maioria que não é essa a realidade, né? Então, às vezes, é importante você dar um passinho para trás, esperar mais um pouco e procurar melhor por um imóvel que não tenha grandes escadarias, tá? Veja por outro lado também.
Digamos que você tem uma emergência na tua casa, né? Como é que vai entrar a maca? Como é que vai fazer? Tem que ter outra entrada, outra saída, outro jeito? Como é que vai? Então, é nesse sentido que eu falo, nessa dinâmica do dia a dia, que acaba não sendo muito favorável do que ser uma casa totalmente térrea, né? Então, casa térrea, a acessibilidade é muito maior e muito mais fácil. Você tem pequenos degraus, você consegue fazer pequenas rampas e vida que segue, tá tudo certo, fica tudo ótimo, tá? Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Veja, o investimento de uma plataforma elevatória quanto é. Então, é melhor você, né, procurar melhor, fazer com mais calma, porque vai ter uma boa economia, tá? E rampa também não é uma coisa tão barata, dependendo da quantidade de rampa, de quantas, né, tiver que fazer, para fazer o caimento ficar certo e tal. Então, assim, às vezes, rampa também não é muito barato, não. Então, né, sempre procurar, a melhor opção é sempre o mais plana possível. Às vezes a gente não vai encontrar 100% plana, mas, tá? A minha, por exemplo, a segunda, ela tinha uma escadaria para entrar no hall da casa, né? Então, assim, o idoso poderia entrar por ali também, o que caminha, sim, tinha uma escadaria com as barras do lado, mas eu tive obrigatoriamente que fazer uma abertura lateral, a minha casa era de esquina, então eu tive que fazer um acesso lateral à esquina, com rampa de acessibilidade, e veio uma rampa inteira, que era bem longa a casa, né? Para pegar toda essa parte externa da casa para morrer no mesmo lugar que o degrau lá subia. Então, eu tive que investir nisso. Tinha que ter barra dos dois lados, todo para cobrir. Porque se estivesse chovendo, o idoso, nanana, entendeu? Então, assim, essas coisas precisam ser pensadas nesse momento, tá? Então, quanto menos tiver essas coisas para fazer, menos investimento vai acabar sendo feito ali para essa parte, tá bom? Teve uma... Foi no começo desse ano, se eu não me engano, acho que foi... Veio uma pessoa falar comigo aqui, e ela é daqui de Curitiba. E aí, ela é da área da saúde e tal, conhece gente daqui, dali e tal. E ofereceram um imóvel para ela alugar, para fazer uma instituição. Ela foi na casa, ela gostou da casa, uma casa grande e tal, mas ela ficou insegura e ela pediu para eu ir lá dar uma avaliada na casa para ela. Gente, a hora que eu bati o olho na casa, né, assim, um degrau, uma escadaria, na verdade, não era um degrau, uma escadaria extremamente íngreme, assim, uma casa apertada. Então, assim, não ia dar certo, não ia funcionar. Ou ela ia ter que meio que quase derrubar a casa inteira e erguer outra, então não valia a pena, tá? Então, essas coisas tem que ter um pouco de noção, tá bom? Porque senão acaba virando tudo em custo no final lá do teu investimento, tá bom? Eu acho até que ela, acredito eu, né, que ela tenha desistido do imóvel, porque não ia valer a pena, não. Segundo ponto, área externa. Ah, mas obrigatoriamente tem que ter uma área externa? Isso faz tanta diferença assim? Eu tenho as duas experiências, tá? A minha primeira unidade, eu entrei nela, ela já existia, certo? Pra quem tá aqui há mais tempo comigo sabe. Ela já existia, era uma casa que já existia, então eu tinha só uma área pequena na frente, externa, que era meio garagem, meio área, meio assim, tá? Cabiam bastante carro, mas era coberto, então a gente usava bastante como área também. Mas o restante tudo era construído, já era assim a casa. Eu muitas vezes recebia pessoas para ver vaga e tal, e a pessoa falava, nossa, mas né, eu queria que tivesse um jardim, eu achava que seria legal se tivesse assim, sabe? Então, realmente, às vezes, eu acho que eu não fechava a vaga por conta disso. Mas isso não impedia de eu fechar as vagas, porque aquela ali eu não fechava, mas em outro momento vinha alguém que não fazia diferença para a pessoa, ou não era tão importante assim, e aí a pessoa fechava a vaga comigo. Mas quando eu fui para minha segunda, isso foi algo que eu busquei mais, tá? A minha segunda, ela tinha área mais externa, ela tinha árvores de um monte de fruta e não sei o quê. Então, foi algo que eu busquei. Porque se essa aqui não tivesse a opção de área, eu podia encaminhar para outra casa, que era bem pertinho, né? E aí, eu fechava com essa outra. Então, a área externa, ela não é determinante, ela não vai fazer a pessoa, às vezes, realmente, né? Nunca vai fechar uma vaga, não. Mas é um diferencial bacana para se pensar, tá? Ter jardim, ter árvore, ter um banco gostoso para sentar, para que eles, né, fiquem ali num dia gostoso de sol, né, que não esteja naqueles horários muito quentes, mas enfim, é um diferencial gostoso, é algo que agrega valor no teu atendimento e agrega valor também ali no ambiente, para quem chega, para quem olha, isso é
atrativo, né? Um jardim bonito, flores bonitas, então isso é um atrativo bacana também, tá? Então, se for também buscar a casa, busque por uma casa que possa ou fazer ou já tenha um lugar onde, né, seja um jardim legal que você possa aproveitar aquele espaço ali para os teus idosos e para os visitantes, enfim, né, para os familiares dos teus idosos, tá bom? Terceiro ponto, quantidade de banheiros. Isso é muito importante. Uma casa de repouso, uma das coisas que a gente mais tem é banheiro. Dependendo, então, do número de idosos, quanto mais idoso, mais banheiro, tá? E banheiro é algo que sai muito caro nas obras, tá? É uma das coisas que mais oneram aí no investimento. Então, quando a gente vai buscar por um imóvel, é importante que você fique atento quantos banheiros tem naquela casa. A casa pode ser grande, mas pode ter 2 banheiros. Aí vai acomodar 20 idosos, de repente, na instituição, pô, tem 2 banheiros, você vai ter que construir banheiro pra caramba. E não é só o custo de fazer o banheiro, é o trabalho. Mexer com encanamento, quebrar, encontrar os canos. Às vezes você não tem a planta original ali, principalmente hidráulica da casa, às vezes a pessoa não tem, né? E aí você não consegue encontrar aquilo ali, vai dar uma trabalheira, uma quebradeira para os pedreiros encontrarem. E pode ser que atrase tua obra por conta disso e vai deixar tudo muito mais caro por conta de banheiro, tá? E aí, existe um número de banheiro para número de idosos, certo? Isso está lá na legislação. É um banheiro para cada 4 moradores do mesmo sexo. Então, se a gente pensa, você vai abrir uma instituição de 20 idosos, certo? Você vai ter que ter 5 banheiros, tá? Para poder atender esse número de idosos que você vai ter. Então, se você acha uma casa num tamanho legal, que comporte esses 20, mas tenha, por exemplo, somente 2 banheiros, você vai ter que construir mais 3. Então, você vai sair muito caro. Uma vez também, tava até numa live aqui com a Fábio, que é essa arquiteta que eu comentei com vocês, e a gente falou sobre obra de banheiro, fazer banheiro. Ela falou que, em média, né, gente, uns 8 mil cada banheiro. Então, se você encontra uma casa que já tenha 4 banheiros, por exemplo, 3 ou 4 tem que fazer um, muito melhor, né? Do que você encontrar uma que tenha 3, tem que construir 2. Enfim, essa matemática aí, ela é importante, tá? A minha segunda casa, ela tinha um banheiro que, meu Deus do céu, era quase um quarto de tão grande, tinha banheiro, tinha banheira, tinha uma bancada gigantesca. O que nós fizemos? Nós separamos, dividimos esse banheiro em 2. A gente conseguia abrir uma outra porta de acesso, né? E separar, fechar aquilo ali. Então, eu já tinha as tubulações próximas, mas ainda assim deu bastante trabalho na hora de mexer naquele banheiro ali, tá? Então, e eu só fiz isso. O restante tudo já tinha na casa, de banheiro. Só aproveitei um para fazer 2, porque eu ia precisar desse número a mais de um banheiro. E para que eu ia ficar com um banheiro daquele tamanho, desnecessário, gigantesco, né? Que dá para botar uma cama lá dentro. E aí fiz ele virar 2. Mas mesmo tudo estando próximo, mais ou menos sabendo onde era e tudo mais, ainda assim, olha, eu vou dizer que deu uma boa atrasada. A minha obra atrasou um pouco e eu acho que muito do atraso foi por conta desse banheiro aí, que eles ficaram, ó, um tempão nesse banheiro pra achar ali as tubulações, conectar, enfim. Então, o banheiro é muito importante. Tentem encontrar um imóvel no tamanho que vocês desejam para atender um número, né, de idosos mais ou menos que vocês pretendem. E imaginem se vocês querem atender 20, se vocês querem atender 15, 25, 20, né? Mais ou menos aí quantos banheiros vocês vão ter que procurar, né? Uma casa com quantos banheiros aproximado aí para não ter que fazer um monte de banheiro, tá? Beleza? A Fábio, creio que sim, é. Foi a Fábio que fez a minha segunda casa. E olha, eu vou dizer, esse banheiro aí deu um suador ali nos caras, viu? Porque. E isso que a gente tinha a tubulação. Eu me lembro que foi encontrada a planta, a proprietária tinha. E ainda assim, não foi lá muito fácil, não. Certo? Então, um banheiro para cada 4 idosos. Pensem no número mais ou menos que vocês pretendem atender e vão em busca de uma casa que tenha quase esse número, no máximo, faça um, né? E
para não ter que gastar uma grana aí com essa obra. Então, não sei se vocês perceberam esses 3 pontos que eu falei e agora o próximo que eu vou falar também, tudo gira em torno do investimento. Óbvio, porque quanto melhor o imóvel, no sentido de ser mais certo, né, para uma instituição, menos você vai gastar. Isso não necessariamente é muito fácil não, tá? Então, tem que ser feito com calma mesmo, porque tem que ser, quando vocês forem visitar um imóvel, vão com um caderno, uma caneta, né, e vão marcando tudo que vocês analisam nesse imóvel, depois no outro e vão confrontando. Ah, esse aqui tem mais banheiro, ah, mas não tem isso, ah, mas eu gostei mais daquilo, para vocês irem chegando num denominador comum do que é um pouco melhor do que no outro, para vocês conseguirem chegar na melhor opção. Perfeito. Ah, uma casa pronta, só se ela já tivesse sido uma instituição. Uma casa 100% pronta. Caso contrário, vai ter que mexer, vai ter que adaptar, vai ter que fazer algum tipo de obra nela, com certeza. Não vão fugir disso. Mas o que eu tô tentando mostrar na melhor opção aqui é essas opções que vocês encontrarem vai fazer com que vocês gastem menos, tá? Esse é o objetivo principal. Fazer com que sobre um caixa de reserva para você começar, enfim, ou que simplesmente sobre, né, do investimento que vocês tinham idealizado lá no começo, tá? Isso é bem importante. Era esgoto, exatamente, era uma casa antiga, né? Quarto ponto, gente, o piso da casa. Piso que existe ali naquela casa que vocês estão procurando. Então, vejam, o piso, ele não pode ser um piso liso. Por exemplo, hoje em dia tá muito na moda, né? Os porcelanatos e tudo mais, né? Mas assim, porcelanato é um piso liso, né? Escorregadio. Então, não é o mais adequado para uma instituição. Segundo, tem lugares, eu até tive isso em resposta, porque assim, aqui na região sul, que é a minha região, né? É mais frio, normalmente, né? A gente passa mais tempo no frio do que no calor. Então, na própria RDC mesmo, fala a respeito do piso, que não pode ser um piso frio, principalmente nos quartos. Muitas vezes não é aprovado pelas vigilâncias daqui. Mas um dia, numa conversa que eu tive, não sei nem se foi em live ou foi com alguma aluna, ela falou que lá pra cima, né, no calorzão aí, eles não pegam tanto com relação a piso. Piso frio, mas a questão de ser piso liso, sim, tá? Então fiquem atentos a isso também. Às vezes você encontra uma casa linda, maravilhosa, ela é inteira de porcelanato, e aí vocês têm que trocar o piso inteiro da casa, porque não é aprovado aquele piso ali. Normalmente a gente vê vinílico ou laminado, né? Esses são a grande maioria que a gente encontra dentro das instituições, principalmente nos quartos, né? Que é onde eles consideram mais importante não ser piso frio. Aí, às vezes, na copa, refeitório, sala, até passa a ser uma lajota que imita madeira ou alguma coisa assim pra ficar bonito e tal, né? Enfim, do gosto da pessoa lá. Mas, normalmente, eles não aprovam piso frio dentro do quarto. Só se realmente for Nordeste, lá pra cima, talvez a vigilância não pegue muito com isso, mas o piso liso, sim. Eu tenho uma aluna em São Paulo que ela locou um imóvel onde ela teve que trocar todo o piso, tá? Mas aí cabe uma questão também que ela não se atentou, o pedreiro, claro, queria, né, ganhar em cima, então ele fez com que tirasse todo o piso e colocasse um novo. Às vezes é possível colocar por cima, né? Às vezes você consegue nivelar, não precisa tirar todo o piso, ter toda aquela trabalheira de tirar, depois de colocar outro, nivelar tudo, né? Então, às vezes você consegue aproveitar e colocar por cima. O gasto vai ser muito menor, né, do que se você tiver que tirar tudo aquilo ali. Então, isso é uma coisa muito importante a se pensar também. Ela gastou uma grana que ela não estava esperando, não estava no planejamento dela aquilo, tá? E aí ela teve que fazer, porque não foi aprovado o piso que estava lá na instituição, no imóvel, e ela teve que trocar tudo. Então, isso onerou demais os custos dela. Então, a gente sabe que a obra, ela vai sair sempre um pouco mais pra... Isso, gente, é até na casa da gente. Se a gente vai mexer em alguma coisa, arrumar um banheiro, uma sala, um quarto, qualquer coisa que a gente queira, às vezes, né, normalmente sai um pouquinho acima do que nós tínhamos planejado. Isso é normal, tanto em tempo quanto em dinheiro. Mas se a gente consegue
se organizar e sabe o que precisa avaliar no imóvel antes, de forma correta, que pode minimizar esses custos desse investimento, por que não fazer? Né? Então, saiba que esses pontos aqui que eu falei vão onerar muito a tua casa. Se você tiver que fazer muitas rampas, tiver que não ter jeito, às vezes ter que colocar uma plataforma elevatória, ter que construir 2, 3 banheiros na tua casa, de repente, trocar o piso todo do espaço. Então, pense, se você já encontra uma casa que não precise fazer isso, olha quanto de economia só com isso aí que eu tô falando. Já vai dar de diferença lá no final. Às vezes você vai ter que só quebrar umas paredes, abrir uns acessos diferentes para os quartos, né? Dividir quartos, às vezes são quartos antigos, né? Casas mais antigas com quartos enormes, enfim. Com os móveis que você vai ter que investir, né? Às vezes cozinha também tem que dar uma mexida e tal, mas não vai precisar tanta coisa, tá? Então isso é muito importante, faz muita diferença no valor final aí que vocês podem acabar investindo, tá? Então, vão em busca da casa de um jeito bem mais focado, assim, no que precisa ser analisado, tá bom? Beleza? Porque foi o que eu falei até, que é importante repetir. Às vezes, vocês alugam a casa e depois, durante o projeto, que a pessoa tá mexendo, que o arquiteto engenheiro tá mexendo, para ser aprovado tem que fazer algumas mudanças que não são esperadas, tá? Porque não é aprovado assim, não é aprovado de outro jeito. Então aquilo não estava sendo esperado para ter que se gastar com mais aquilo ali. Então se vocês não vão muito bem preparados para isso e não sabem exatamente o que tem que buscar na casa, essas situações inesperadas vão acontecer às vezes no projeto. E ainda assim, se tiver mais banheiro para fazer, mais todas as coisas, vai te sair muito mais do que você esperava, tá? Beleza? Então tem que aprender sim do jeito certo, saber analisar corretamente o imóvel sim, para você errar o mínimo possível e dentre as opções que você tiver, ser a melhor, né? De todas as opções que você encontrar, vai ser que vai sair menos, que vai gastar menos, que o custo ali todo vai ser mais vantajoso para você, tá bom? Certo, gente? Assim, importante falar. Quem tá aqui me acompanha há mais tempo, né, sabe que a gente tem os variados cursos aí que existem. E nós estamos no mês do quê? Estamos no mês da Black Friday. Nós vamos sim aproveitar também esse momento. Então, assim, se de repente você tá aqui, tá assistindo a live, que ela vai ficar gravada também aqui no meu perfil, tá assistindo a gravação, e tá sempre aí namorando algum curso meu, alguma coisa, ai, quero entrar, mas agora não dá, agora eu não tô conseguindo, não vou poder. Gente, fiquem ligados que a gente vai participar também dessa Black Friday, tá? A gente vai fazer na semana que vem descontos assim, ó, de 30 até 80% de desconto nos produtos, tá bom? Nos materiais que eu tenho aqui no perfil. Então, aproveitem esse momento, se caso vocês ainda não conseguiram e têm essa vontade de entrar ainda esse ano que dá tempo, para adquirir algum curso meu, aproveitem que a gente vai fazer esse desconto só ali naqueles dias da Black Friday, tá bom? Depois volta tudo ao normal. Então, se você tem interesse nesses materiais com esses descontos, eu te convido lá no link do meu perfil, né? No link da minha bio, aqui da bio do Instagram, tem um link, você clica lá e entra no grupo de WhatsApp, fica ali esperando que na semana que vem a gente vai liberar quais vão ser os valores e cada material, quanto que vai ter de desconto para você adquirir. Tá bom, gente? Bem legal, certo? Vamos lá, gente. Vamos para as perguntas. Ó, a Fábio, na obra sempre aparece imprevistos, exatamente, vai fugir do orçamento. Porque assim, eu até comentei ontem aqui nos stories, veio um rapaz falar comigo no direct, foi até a mensagem dele que eu postei ali ontem, sobre a live, que ele tem um valor de orçamento. Ele falou, eu tenho tanto para começar e eu quero errar o mínimo possível, eu quero escolher da forma mais assertiva o imóvel, porque é isso aí que eu tenho. Então é isso, você precisa encontrar o melhor imóvel dentre as opções para não ter esse tipo de custo aqui, mas vai ter os imprevistos. Saiba que em algum momento alguma coisinha ou outra acontece. Mas esses gastos mais altos que eu relatei aqui, você não vai ter, porque você já vai ter feito uma escolha mais assertiva da casa que você está escolhendo
para abrir a tua instituição. Então, isso aqui já reduz consideravelmente um valor de investimento aí para abrir uma casa, tá bom? Sou Lorici, abri um lar em Fazenda Rio Grande. Ah, é aqui pertinho de mim, né? Lar Girassóis. Precisa de ajuda? Venha, me chame no direct ali, que se eu puder te orientar, tá bom? Me chama no direct depois da live, que se eu puder te orientar em alguma coisa, eu te oriento lá, tá bom? Maurício, ótimo, isso aí, gente, tá? Então, assim, aproveitem esses descontos que vão rolar aí da Black Friday, certo? Pra entrar em alguns materiais meus que vocês estão esperando aí pra entrar. Alguns falaram que eu ia entrar só no ano que vem, já aproveita e entra agora, porque daí o desconto acaba, é só nesses dias aí. Beleza, gente? Tem alguma pergunta a mais sobre os imóveis? Se tiverem perguntas sobre o imóvel, sobre o que mais analisar na casa, mandem aqui pra mim. E não é só isso, tá, gente? Isso aqui são coisas que oneram bastante, mas tem outros detalhezinhos que também ali, se você não detectar isso antes de alugar, pode te dar uma dor de cabeça lá na frente depois. Nilceia, minha casa de idosos faz 2 anos agora em janeiro. Parabéns! Isso aí, espero que esteja tudo bem aí na sua instituição, tudo prosperando. Andréia, você acha que uma locação com valor alto, porém com mobílias de qualidade, vale a pena? Depende, Andréia, do que é um valor alto para você. O valor alto, ele é muito... Eu sempre falo, né? As pessoas perguntam, um valor de investimento, alto ou baixo? Gente, o alto e o baixo, ele é muito relativo para cada poder aquisitivo, né? Às vezes, se a gente falar 200 mil, 300 mil para alguém que tem muito dinheiro, não vai achar muito dinheiro, né? Então, depende do que você considera valor alto, tá? Com mobílias de qualidade, depende também do número de pessoas que vão caber dentro desse espaço, tá? É muito importante vocês sempre pensarem no número de idosos que vocês vão atender, tá, gente? Isso é muito importante. Não busquem, às vezes, casa muito pequena, que não dê depois para ampliar, que vocês vão acabar vivendo problemas desnecessários com relação a isso, tá bom? Se for uma locação que caiba um número bacana de pessoas, e os móveis... vou te dar o meu exemplo, tá bom? A casa que eu loquei, a segunda, né, que eu abri, ela tinha muitos móveis que eu aproveitei, que eu fiquei com os móveis. Cozinha, por exemplo, era toda cozinha planejada, então óbvio que eu não ia me desfazer. Cozinha nova, coisa mais linda. Tinha uns armários nos quartos que eram madeira, aquelas madeiras maravilhosas que nunca vão se deteriorar na vida, né? Aí, 2 quartos, eu não tinha como aproveitar aquilo ali, porque realmente na dinâmica ali de como ia ser o meu layout, onde iam ficar as camas, não ia dar certo. Mas de 1 quarto, eu consegui aproveitar o guarda-roupa. Fiquei com ele. Teve outras coisas que a proprietária não ia fazer uso e acabou incluindo ali, eu fui pagando, ficou o fogão, ficou geladeira, ficou bebedouro, ficou um monte de coisa dela lá, que eu acabei ficando, tá? Mas aí tem que ver realmente quanto que é e quantas pessoas, principalmente, vão caber dentro desse espaço e o poder aquisitivo que você vai estar atendendo. Tudo está relacionado. Acima de 20 mil, bairro nobre. Então, é isso que eu tô te falando, Andréia. Se vão caber quantas pessoas, você sabe? Quantas pessoas vão caber nesse espaço? Qual é o valor que você pretende cobrar? Entende? Tudo isso tem que saber, tá? Mesmo que seja bairro nobre, que você venha atender classe alta, você tem que fazer essa continha aí na cabeça. Quantos idosos você vai ter, quanto você vai cobrar por mensalidade, para ver se vai suprir esse valor de aluguel, né? E não só suprir o valor de aluguel, né, gente? Pagar tudo e te sobrar dinheiro, né? Pelo amor de Deus, né? Maurício, casa mais próxima ao centro devido à locomoção de funcionários ou mais afastada e tranquila para hóspedes? Excelente pergunta essa tua pergunta. Um meio termo, se for possível. Porque assim, eu vivi as duas realidades também. Eu vivi uma que era numa baita de uma rua movimentada,
assim, muito boa rua, muita procura, muita gente passando. Então, o telefone tocava muito, não só para quem queria vaga, mas para quem queria trabalhar. Estão precisando de cuidador, estão precisando de funcionário e tal. Então, assim, era bom. Mas às vezes as famílias achavam que era muito barulhento, que podia ser, na verdade, muito barulhento, e nem era, porque eu tinha uma boa entrada para dentro, assim, e quando entrava e fechava a porta, você não ficava escutando barulho de ônibus, de carro, nada lá fora. Mas assim, tinha acessibilidade fácil para funcionário, eu digo assim, para chegar ali e tudo mais. E a outra, eu já fui assim umas 2 quadras para dentro dessa rua principal, é bem pertinho uma da outra. Eu quis ir para uma rua mais tranquila um pouco, mas não tão longe, entendeu o que eu quero dizer? Então assim, às vezes você consegue encontrar um meio termo, não tão longe, porque é legal você estar perto de ruas movimentadas e de bairros assim de movimento, de pessoas para lá e para cá que passem por ali em algum momento, não ficar tão afastado, né? Que daí não passa muita gente e tal. E é legal você estar mais afastado um pouquinho para não ter tanta barulheira, ser uma coisa mais tranquila para os idosos. Isso é interessante, mas não tão longe, sabe? Se você puder, né, tiver essa possibilidade de encontrar um lugar assim, eu acho legal, tá? Eu nunca tive problema com essa casa que ficava nessa rua super movimentada, de barulho ou de família reclamando, porque realmente lá dentro não dava pra ouvir, não, tá? Mas quando eu fui pra segunda, eu quis ir pra uma rua mais tranquila, trazer mais arborizada, sei lá, né? Então, se for possível, eu acho interessante. Um meio termo aí. A Fábio, sobre a mobília, o layout precisa ser aprovado pela vigilância. Se esse mobiliário não for... Ah, perfeita colocação, Fábio, isso aí. Exatamente, eu não sei como que é esse mobiliário que acho que a Andrea, né, tinha falado, o que é esse mobília. Você vai conseguir mexer, ajustar, né, adequar ele, digamos assim, porque realmente, quando você faz o projeto, o layout ele tá pronto dos quartos, da sala, onde vai ficar a mesa, poltrona, cadeira, tá tudo desenhadinho ali. Então, o layout ele tem que ser feito, tem que ser cumprido, né? Não pode só estar ali de bonito no projeto e não ser cumprido. Então, realmente, isso aí é algo importante que a Fábio falou, tá? Tem que ver o que são tanto essas mobílias aí, né? Porque que nem no meu caso eu falei, a cozinha era toda planejada e foi excelente, que eram maravilhosos os móveis da cozinha. Fiquei com alguns eletrodomésticos, fiquei com um guarda-roupa que era embutido, então ele não atrapalhou no meu layout, assim, na disposição das coisas do quarto, não me atrapalhou em nada. Os outros já não dava, né? Os outros já não dava pra eu ficar porque não ia funcionar na dinâmica ali, não ia dar certo. Eu ia perder espaço, porque eram guarda-roupas enormes, aqueles, né? E aí ia acabar que não ia me favorecer muito, não. Tá bom? Então tem que ver isso aí. Mas ali no teu caso, André, eu te aconselho a fazer uma conta, tá? Faça uma conta. De quanto pretende entrar de valor, de quanto você pretende cobrar, pra ver se é vantajoso esse negócio ou não pra você. Tá bom? Quem mais, gente? Mais perguntas? Aproveitem. Perguntem. Já aviso que teremos mais uma live aí na semana que vem, 2 na semana que vem, eu acho. Fiquem ligados aqui que eu vou avisar vocês, tá bom? Isso, manda lá pra Fábio. Isso aí, com certeza, não vai se arrepender. Isso é uma das coisas também que faz uma grande economia, tá, gente? Pedir para que um arquiteto, um engenheiro vá vistoriar a tua casa antes. A Fábio, eu achei a casa, amei a casa, já tinha minha vivência, minha experiência, tá? Com casa, né, com a minha instituição que eu já tinha. Então, assim, eu mais ou menos sabia quantos iam caber, eu mais ou menos sabia como é que ia ser, mas ainda assim, eu quis levar ela até lá para que ela visse a casa, para que ela me desse a posição dela de profissional, de que tem bastante muita experiência, né, nessa área, para que, né, eu ficasse, beleza, é isso mesmo, tá certo, é um bom imóvel e tudo mais, tá bom? Então, procure aí na tua região, né, por profissionais que tenham experiências, e não é tão fácil assim de achar. A Fábio, ela atende no Brasil todo, então aproveite por isso também, que ela pode te ajudar nisso. Mas tente procurar aí, às vezes, na tua região, tá?
Se tiver também alguém que entenda, faz toda a diferença. Porque às vezes você pode encontrar alguém que nunca tenha feito um projeto na vida de casa de repouso. E eu tenho uma conhecida que teve uma vivência assim. O projeto dela foi e voltou 7 vezes da prefeitura. Porque não estava sendo aprovado de jeito nenhum. Foram meses para ser aprovado o projeto dela. Por quê? Porque ela pegou alguém que nunca tinha feito obra com casa de repouso. E aí, minha gente, isso aí é um pepino. É um problemão. Doutor Alex, estou construindo uma IUP na lei que regulamenta as instituições. Esqueci o nome, RDC 502. Diz que o corredor precisa ter no mínimo 1,20. Porém, os bombeiros disseram que precisa ter no mínimo 1,5. Como pode? Se a Fábio estiver aí, Fábio, você tem alguma orientação? Porque assim, normalmente a gente segue o que tá na legislação, tá? É o que tá na RDC que determina pra gente fazer, porque a RDC, ela é a lei para as instituições de longa permanência. Então, é nela que a gente se baseia para fazer toda a obra. Então, assim, eu nunca vi o bombeiro, pelo menos na minha obra, um bombeiro nunca interferiu em coisas nesse sentido. Quando ele veio fazer a vistoria, ele veio com a obra pronta, finalizada, que daí os extintores já estavam no lugar, a luz de vigília, né? Tudo que as identificações lá de saída de emergência, extintores, central de gás, enfim, que é isso que eles vêm avaliar. Tava tudo pronto, eles passaram, olharam e fechou. Era isso aí, tá? Então, eu nunca vi eles interferindo nesse tipo de coisa. Se a Fábio viu a mensagem aí, Fábio, quiser falar a tua opinião aí, com experiência na área que você tem de projeto, fique à vontade para responder o Alex. Porque aqui a gente segue o que tá na legislação mesmo. Certo, gente? Mais perguntas? Senão nós já vamos praticamente, quase 9 horas, já vamos encerrando nosso encontro aqui. Obrigado pela resposta. Tivemos que enviar o projeto, já que estamos construindo e eles disseram isso, mas não impediu a continuidade da obra. Uhum. Eu aqui, pelo menos, do meu conhecimento, a gente nunca envia o projeto para o bombeiro, né? Tem influência dos bombeiros? Então, a Fábio tá respondendo aí. É bom que eu aprendo também. Cada lugar acaba acontecendo situações extremamente diferentes de lugares para lugares, né, gente? O Brasil é gigantesco, então o que acontece aqui não necessariamente acontece aí, né? Dependendo do tamanho da obra, vai ter alteração. Até amanhã, Márcia, tá por aí? Até amanhã, querida, até 2 horas em ponto, estarei lá. Se passar de 600 metros quadrados, pode ser solicitado o projeto dos bombeiros. Agora sim. Então, isso eu também não tinha conhecimento, viu? Tá certo. Entendi. Agora eu tô entendendo. Tá certo, sim. É cálculo de fuga e população. Aham. Foi isso, então. O projeto tem... 1.600 de construção. Então, tá respondido, Alex. É isso aí mesmo. Eles pensam nessa questão que a Fábio comentou, que é questão de fuga, né? Questão de ter mais espaço. Bacana, gente, viu? Então, se uma obra e um projeto passar de 600 metros quadrados, precisa ser avaliado pelo bombeiro, o projeto. Entendi, interessante isso. Bacana, ó, Fábio, tem alguém ali pra te ajudar. E o bombeiro soube. Gente, isso aí é tão comum. Eu tenho uma aluna lá de Manaus, eu tava falando com ela hoje. A gente já vai encerrar, viu, gente? Só mais um comentário que eu acho
importante. A menina é lá de Manaus e, assim, ela tá tendo tantas questões com a vigilância sanitária, porque, assim, a região dela, parece que ela é a primeira, a terceira, a segunda, a terceira casa ali do lugar, da cidade, né? Uma cidade pequena ainda. E, assim, a vigilância sanitária não tem conhecimento nenhum de coisa nenhuma, não tem preparo nenhum para fiscalizar. Então, assim, ela tá passando por tantas situações desafiadoras mesmo ali no dia a dia dela. Hoje ela me trouxe uma questão ali que ela não sabia muito o que ela ia fazer. E justamente isso, as pessoas não têm, às vezes o profissional mesmo que faz a vistoria, tanto da vigilância, bombeiro, enfim, eles não fazem muita ideia, né, na prática ali de como que é, nunca vivenciaram às vezes situações assim, não sabem nem o que fazem, não sabem o que cobra, que jeito que cobra, às vezes cobra errado, cobra uma coisa que não tá na lei, né, não tem obrigatoriedade, enfim, vira uma confusão, isso é verdade. Mas isso também é algo que vai ficar para nossa aula de segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar sobre a RDC. Segunda-feira a gente vai falar especificamente sobre a RDC, sobre essa discrepância que tem aí no Brasil inteiro, né? De cobrar totalmente diferente de lugar para lugar. Então, assim, isso a gente vive muito, né? Porque a RDC, ela é muito vaga, né? Ela não é tão, sabe assim? Respostas certinhas, né? Ela abre muita brecha e aí surge muita dúvida e aí dá esse monte de confusão aí que eu acabo ouvindo de tantos lugares. Tá bom, gente? Obrigada pela participação de todos, tá? Então, é isso aí. Você vai ali do Lar de Girassóis. É isso mesmo, gente. Vocês vão ver a quantidade de vigilância sanitária. Enquanto a RDC... E ela foi alterada agora, né? Ela foi alterada agora. Não faz muitos anos, não. Teve a nova resolução ali, né? A atualização da RDC 502. E, assim, ela deveria ser revista de forma muito mais eficiente, né? Pra gente não ver tanta diferença aí, né? E enfim, tantos problemas que acabam surgindo por conta disso. Ano passado, exatamente. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. Espero vocês na segunda-feira pra gente trocar uma ideia aí sobre RDC. Vai ser bem bacana também, tá bom? Boa noite para todo mundo. Até, gente. Tchau, tchau para todos.